Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste 3º domingo da Quaresma, a liturgia começa na primeira leitura, nos apresentando, nos explicando de certa maneira, os 10 mandamentos, o decálogo. E talvez no mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas se perguntem, talvez até nós nos perguntemos: mas se Deus nos deu liberdade, por que Ele vai colocar mandamentos na nossa vida? Nós não somos livres? Nós não podemos fazer o que nós quisermos? Por que Deus então Ele quer cercear a nossa liberdade? O mundo às vezes nos questiona isso, né? Nos diz que nós não somos livres de verdade. E às vezes pode ser que nós nos perguntemos também. Mas os mandamentos não servem, os mandamentos de Deus não servem para cercear ou para limitar a nossa liberdade. Muito pelo contrário. Os mandamentos precisaram ser instituídos porque nós usamos a nossa liberdade de maneira errada. Porque nós deturpamos a liberdade que Deus nos deu. Porque ao invés de usar da liberdade, nós vivemos uma vida de libertinagem, de liberalismo. Vivendo de qualquer jeito, achando que nós somos a lei por excelência. A liberdade que vem de Deus não é simplesmente eu posso fazer aquilo que eu quero. Já dizia Raul Seixas na sua música, né? Faça o que tu queres e há de ser tudo da lei. Não é assim, não é desse jeito que funciona. A lei, a palavra do homem não é a lei de Deus. E às vezes nós queremos viver assim, né? Como se a nossa palavra, a nossa verdade fosse maior e mais importante do que a lei de Deus. Então Deus criou o homem e a mulher livres, perfeitos, sem pecado. Mas usando mal dessa liberdade, foram desobedientes, caíram no pecado. E o próprio Deus muitas vezes tentou salvar a humanidade. E muitas vezes a humanidade foi ingrata com Deus, usando de maneira errada a liberdade, deturpando a liberdade. Então Deus viu por bem instituir os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, Ele cria uma aliança com o seu povo, conosco, com o povo de Israel e conosco também. Por isso que a tábua da lei, as pedras da lei, eram guardadas dentro da arca da aliança, porque é a própria palavra de Deus, é a própria vontade de Deus. Eram importantes porque aquilo lá simbolizava, mostrava fisicamente que Deus tinha feito uma aliança irrevogável com o seu povo.
Então os 10 mandamentos não servem para tirar a nossa liberdade, para nos oprimir, para nos humilhar. Não. Os 10 mandamentos nos deixam livres para amar. Por isso que o primeiro mandamento é importante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros mandamentos todos decorrem deste primeiro mandamento. Nós somos livres para amar. Né? Quem ama não rouba. Quem ama não mata. Quem ama não comete adultério. Quem ama participa da missa todo final de semana. Né? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, não diz o seu santo nome em vão. E os outros mandamentos todos, quem ama, honra pai e mãe. Quem ama, guarda a castidade. Então os mandamentos servem para que nós possamos amar na perfeição de Deus. Mas de novo, o homem deturpa a lei de Deus. Porque o homem é cabeçudo, né? Teimoso. Pega aquilo que é perfeito e consegue manchar com a sua imperfeição, com a sua limitação. Mais uma vez o homem pega esses 10 mandamentos, transforma em mais de 600 e muitos mandamentos injustos. E aí o homem deturpa a lei de Deus. Não deixa que se salve uma pessoa no sábado. Nós vemos Jesus brigando muitas vezes contra isso. Durante essa semana nós escutamos no Evangelho Jesus criticando os hipócritas, né, que colocam pesados fardos nas costas das pessoas. E as pessoas, os mestres da lei, os sábios dentre os homens, que usam da lei de Deus em proveito próprio. É isso que acontece hoje no templo. Né, o homem deturpou tanto a lei de Deus, que chega até a manchar o templo de Deus, com as quinquilharias que eram lá vendidas. Chega até desonrar o templo santo, aquela terra santa, né, que era usada para amar a Deus, para louvar a Deus, para cultuar a Deus. E por isso hoje Jesus, ele expulsa os vendilhões do templo. Ele purifica o templo de Deus. Uma atitude necessária, uma atitude forte de Jesus, né? Jesus, ele toma o chicote nas mãos, derruba as mesas e diz, né, com voz forte, autoritário, com a autoridade que vem de Deus: tirai isso daqui, não transformem a casa do meu pai em casa de comércio. Ou seja, não façam aquilo que não deve ser feito, não deturpem aquilo que Deus nos deu. E essa palavra, de novo, Jesus, ele dirige a nós. Hoje também nós precisamos deixar que Jesus purifique o templo do nosso coração, o templo da nossa vida. É para isso que serve o tempo da quaresma, para isso que serve esse tempo santo, esses 40 dias. Jesus precisa também entrar no templo da nossa vida. Às vezes precisa tomar o chicote nas mãos também e dar nas nossas costas. Ele precisa também derrubar as mesas do pecado, as mesas da iniquidade, as mesas da desobediência. Precisa expulsar do nosso coração o mal, porque às vezes nós transformamos o templo de Deus em casa de comércio. Nós trocamos os bens do céu, nós trocamos o céu pelas quinquilharias, pelas coisinhas do mundo, e vendemos por poucas moedas, hein? Às vezes não são nem 30 moedas pelas quais Jesus foi vendido, por poucas coisas. Trocamos o céu pela felicidade de alguns segundos, né, das traições da vida, das ofensas da vida, das fofocas, das mentiras, dos vícios, das drogas da vida. E vamos vendendo, vamos trocando, e vamos manchando esse templo santo, no qual habita o próprio Espírito Santo. Então Jesus, hoje nós precisamos permitir, porque Ele ainda respeita a nossa liberdade, né? Nós precisamos permitir que Ele entre no nosso templo, que Ele entre de verdade no nosso coração e expulse o pecado. Porque o pecado, ele deturpa o verdadeiro amor. O pecado, ele destrói a liberdade que existe em nós. Nós achamos, e repito aquilo que eu disse no começo, pelo pecado nós achamos que nós podemos ser maiores do que Deus,
que nós podemos fazer aquilo que nós queremos e desejamos com a nossa vida, e nós não podemos, porque a nossa vida não pertence a nós. Nossa vida é de Deus. A vida do próximo não pertence a nós. A vida do próximo é de Deus. Então nós não podemos viver do jeito que nós achamos que queremos, do jeito que nós achamos que é o certo. Se nós não queremos viver do jeito de Deus, é só nos afastarmos dele. É simples. Mas isso é tão triste, né? Viver nessa rejeição, nessa vida de pecado, nessa vida longe de Deus, é triste. E traz consequências. O pecado traz consequências. Essa vida deturpada pelo pecado, esse templo manchado pelo mal, traz consequências. Por isso que Jesus também depois é questionado. Os judeus não entenderam nada. Povo teimoso, povo cabeça dura, não entendeu nada. Olha, 46 anos foi preciso para levantar esse templo, e você vai destruir e levantar em 3 dias? Não entenderam que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Não entenderam que Jesus estava falando da ressurreição. Nem os discípulos entenderam na hora, né? Como também não entenderam na semana passada o que Jesus dizia sobre a ressurreição. E às vezes também nós não entendemos. Não entendemos que Jesus está vivo. Não entendemos que a cruz foi necessária, essa humilhação, essa vergonha, a morte de Jesus para a sua vitória. E quando nós não entendemos que a sua ressurreição e a sua cruz são a nossa vitória, nós vamos buscar vitória em outros lugares. E aí de novo nós ficamos tristes e frustrados, e sem esperança e sem saída. Então, na vitória de Jesus, nós precisamos aprender a nos colocar no nosso lugar. Aqui Jesus, ele diz, que ele coloca, o templo físico, o homem no seu lugar, e coloca Deus no lugar que é de Deus. Quaresma também é tempo de devolver a Deus o lugar que é dele. Então nós precisamos olhar hoje para o nosso coração, olhar para nossas vidas e entender o que está no lugar de Deus. Por que eu estou tão triste assim? Por que eu estou tão deprimido? Por que parece que minha vida não tem sentido? Por que eu perdi a esperança? Por que eu perdi as forças? Às vezes pode ser porque você colocou coisa no lugar de Deus, colocou o pecado no lugar de Deus. Então deixa que Jesus expulse essas coisas que não pertencem a Ele. Peçamos ao Senhor então que a Quaresma seja para nós este tempo de profunda e extrema purificação, que Ele possa expulsar dos nossos corações a maldade, o erro e o pecado. Deus nos ajude.